Muito bem, hoje são 31 de julho de 2020 e nós estaremos reproduzindo em seguida mais um trabalho de Divaldo Pereira Franco. Antes, porém, queremos lhe chamar a atenção para uma parte que nos parece muito interessante. É que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo da nossa página é reunir o maior número possível de matérias espíritas, textos, livros, obras da codificação, entrevistas, áudios, palestras, para que você possa encontrar aqui esse material para suas pesquisas, seus estudos e o seu deleite. Portanto, esse é o objetivo da nossa página. E hoje nós vamos retransmitir uma palestra de Divaldo Pereira Franco, está quentinha, saiu recentemente, conversando sobre o Espiritismo de Divaldo Pereira Franco, transmissão ao vivo pela FEB TV, que é a TV da Federação Espírita Brasileira, e a Web TV Mansão do Caminho. Transmissão no dia 23 de julho de 2020, às 19h30. Trabalho imperdível. Portanto, convido agora a palestra de Divaldo. Muito obrigado. Dos anseios do coração e regularizados os débitos da consciência. Deus quer o teu amor. Superadas as sombras dos conflitos e a instabilidade da tua emoção. Triunfo no mundo é gozo que passa. Triunfo com Deus é harmonia que permanece. Deus quer o melhor para ti. E porque ainda não sabes elegê-lo, proporciona-te os meios para consegui-lo em definitivo, sem margem de o perder. Olá, boa noite. Hoje nosso conversando sobre Espiritismo, nesta noite de quinta-feira, diretamente do estúdio da Mansão do Caminho. Preparemos então para o início da nossa reunião, convidando a nossa irmã Solange Seixas para proferir a prece de abertura. Senhor e Mestre Jesus, Divino Pastor das nossas vidas, caminhamos, mas ainda são escuras, os desafios parecem insuperáveis, mas sabendo que Tu és o grande sol que ilumina as nossas vidas. Tu que nos atrais, Tu que és bondade, Tu que és ternura. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos da humanidade, atormentada e sofrida, em busca de libertação. Dá-nos olhos de ver, ouvidos de ouvir, para que possamos emitir a canção da esperança através das realizações que em Teu nome possamos estar a fazer. Ó Jesus, transforma-nos e ajuda-nos a sermos instrumentos do bem para nós próprios, para os nossos semelhantes. Que possamos transformar espinhos em flores perfumadas, a fim de que aqueles que conosco convivam ou que estejam caminhando após nós, sintam o estímulo da Tua presença, que em nós tem o poder
de ser o algodão da esperança, a aragem sublime da paz. Dá-nos a tua bênção. Permite que nesta noite possamos absorver as lições, os ensinamentos, como fonte cristalina, para que possamos assim ascender na tua direção, para que um dia, libertos, cheguemos ao Pai Celestial. Sê conosco, Jesus querido. Fica conosco, Senhor. Fica em nossos corações, abençoando-nos, hoje e sempre. E que assim seja. Façam as perguntas para serem respondidas pelo médium Divaldo Franco, que está conosco aqui no estúdio, e pela doutora Kátia Marabuco, que é doutora em medicina pela USP de São Paulo e também ela é presidente da Associação de Médicos do Piauí, em Teresina. Vamos então agora à apresentação da doutora Kátia Marabuco. Caiu a internet lá em Teresina, mas então nós daremos aqui início à nossa reunião da noite, com a preleção inicial do Divaldo e depois, no intervalo, nós faremos a apresentação da doutora Kátia Marabuco. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espiritistas, caras amigas, caros amigos que nos acompanham através da Web TV Mansão do Caminho e de outros instrumentos admiráveis da comunicação virtual, nossos votos de muita paz. Não é de estranhar-se comentários injustificados de pessoas que se não deram ao trabalho de estudar a doutrina espírita, referindo-se à mesma. Muito comum as pessoas serem convidadas a assistir uma reunião doutrinária e naturalmente fascinam-se, a depender do expositor que tem o primeiro contato. A imaginação logo abre as comportas e o indivíduo passa a ter uma ideia que não corresponde à realidade. Porque o Espiritismo trata da imortalidade, da vida espiritual, do destino das criaturas humanas, fácil é fazer-se uma ponte às doutrinas esotéricas do passado, especialmente algumas que, mal interpretadas, pareciam prometer a felicidade na Terra, o paraíso, dias sempre irisados de sol, sem olvidar que o êxito de uma existência é também conhecer os invernos, atravessar os dias áridos, como também os dias úmidos. E vem sempre com esta argumentação. Tenho algumas restrições a fazer ao Espiritismo. Não é o que eu pensava. Eu acreditava que... E então veio propostas absurdas, como se a função do Espiritismo fora a de equacionar os nossos desafios e dificuldades. O objetivo essencial do Espiritismo, na sua condição de filosofia, é esclarecer-nos a respeito dos enigmas da existência humana e das melhores soluções para a problemática do existir. Porque é uma doutrina que se fundamenta na experiência dos fatos, não implica imediatamente que possa equacionar qualquer distúrbio que seja apresentado à criatura humana, ao grupo social, ao planeta terrestre.
Não poucas pessoas que frequentam nossa casa invariavelmente fazem-me a mesma pergunta: mas Divaldo, eu estou frequentando há X dias, meses, Y, e ainda continuo com os mesmos problemas. O que é que o Espiritismo tem a me dar? Eu respondo pacientemente: tem a lhe dar a orientação cultural, para poder entender que a função de uma filosofia não é fazer pelo indivíduo aquilo que ele deve fazer por si mesmo. A função essencial da doutrina espírita é proporcionar ao indivíduo uma função, uma visão ética da realidade e oferecer-lhe simultaneamente os instrumentos para poder aplicar no cotidiano, como sendo a melhor maneira de trabalhar em prol da própria e da felicidade do grupo social no qual se encontra. Ah, me dizem, mas eu venho com uma doença tal, uma problemática hepática muito grave, um distúrbio renal, estou quase às portas de fazer uma hemodiálise. O que é que o Espiritismo pode fazer por mim? Orientá-lo para que se submeta à prescrição médica, dizer-lhe que o médico é um missionário. Se ele não usa de maneira própria e é um equivocado negociante de vidas e de saúde, é uma problemática ético-moral da criatura humana. O Espiritismo não vai equacionar o seu problema daquele trabalho de hemodiálise, não vai evitar, mas vai lhe dizer que aquela hemodiálise é a solução para um problema renal que você vem arrastando talvez desde reencarnações passadas, e que nesta você está tendo a imensa aventura de expungir os erros que lhe levaram a essa situação terapêutica para que a sua vida se torne feliz, não amanhã, aqui na Terra, mas ela se torne feliz oportunamente depois que você haja regularizado os seus débitos perante a vida. Eu desde criança padeço de uma problemática orgânica. Na primeira e segunda infância, eu tive um problema grave de asma. E aquilo me fez sofrer muito até os 12 anos, quando, ao desabrochar da mediunidade, foi diminuindo e desapareceu completamente. Estudando mais tarde as razões, eu vim a saber que a asma era uma consequência de um ato insólito que houvera praticado em encarnação anterior, quando havia destruído a forma física, quando me havia suicidado. Ali estava a herança. E, por consequência, ainda hoje, eu tenho no aparelho respiratório sempre alguma dificuldade que se me apresenta, como sendo a incapacidade, por exemplo, de não sofrer gripes, resfriados com determinada constância. Que faço? Naturalmente, tomo os cuidados que exigem todos aqueles que têm essa problemática orgânica, essa deficiência do organismo, essa herança daquele ato infeliz contra a própria vida. Amigos me dizem, mas você é médium. O Dr. Bezerra de Menezes e outras entidades amigas, por seu intermédio, receitam, através da homeopatia unicista. Por que você não lhe pede o socorro necessário? Eu digo, olha, é uma conclusão sua errada. Eu tenho pedido sim, é claro. Porque se eu me candidato a ajudar o meu próximo, eu tenho o dever de ajudar-me a mim mesmo, para que a saúde integral faça parte da minha vida. E eu disponha de uma máquina melhor preparada para poder crescer orgânica e espiritualmente. O que sucede é que o Dr. Bezerra de Menezes, as entidades médicas no além, não podem operar milagres, senão os milagres do amor, dentro dos débitos que são compatíveis com os estados evolutivos das criaturas humanas. Há 3 anos, um pouco mais, surgiram-me algumas hérnias de disco. Fui ao especialista, operei, fiz bloqueios já, o de número 5, e elas continuam martirizando-me. E amigos me perguntam, mas você não é médium? Eu digo, o que tem a ver? Você então não cura os outros? Eu digo, jamais
Disse-o, ou jamais apresentei relatórios de pessoas curadas. A minha proposta é a cura do ser integral, do espírito, que ao renovar-se, liberta-se das marcas hediondas do erro e, renovando-se, adquire uma organização perispiritual saudável que vai imprimir no corpo um período perfeitamente exequível de saúde e de bem-estar. Mas e as hérnias? Dói-lhe? É uma pergunta ingênua. Eu digo, não dói, martirizam. Mas você não parece tê-las, porque elas são ocultas. Somente através do raio-x e de equipamentos próprios é que se pode identificá-la. Agora, o que não pode ser permitido é, com o conhecimento espírita, levantar um rosário de lamentações, vir ter com os corações amigos através da comunicação virtual e queixar-me de enfermidades. Pelo contrário, é sobrepor a essas aflições a alegria infinita de conhecer a vida espiritual. Eu conheci aqui na Terra um dos homens extraordinários, um grande linguista, o professor Ismael Gomes Braga. Ele falava uns 8 idiomas, era o grande missionário do Esperanto, escritor emérito e homem de bem, faz-se nome desde o ano de 1952, quando eu o conheci e respeitei-o desde então. Ele era um tabagista inveterado e, naturalmente, sofria as consequências do tabaco. Estava sempre com problemáticas respiratórias e, por mais que aconselhássemos ao querido Ismael Gomes Braga, membro da Federação Espírita Brasileira, ele sorria e dizia não conseguir superar e continuava com o problema que veio a decepar-lhe a vida pelas consequências naturais dos produtos químicos que levam o tabaco para ter a sua finalidade. Então ele passou um período muito mal, esteve muito doente, mas tinha muito mérito, professor Ismael Gomes Braga. O seu trabalho no bem, as suas dissertações, as páginas que escrevia, os livros que publicou, o consolo moral a favelados do Rio de Janeiro, constituíam um patrimônio de alto significado para a sua fé espírita. E naqueles dias mais tormentosos, em que ele esteve às portas da morte, ele foi instrumento de um fenômeno muito belo da espiritualidade. Numa das noites mais difíceis, ele teve um sonho. Notem bem que não foi uma manifestação onírica convencional. Foi o desdobramento da personalidade. Esse desdobramento, quando o ser espiritual se desloca do corpo pelo sono natural ou provocado, e acontecem os fenômenos normais que são muito comuns no mundo espiritual. Ele teria sido levado a uma sala cirúrgica e nessa sala ele foi colocado no leito e surpreendeu-se que havia um outro leito e que ali estava uma pessoa que lhe era muito querida, um médium de excelente caráter e possuidor de fluidos muito saudáveis. Então ele percebeu que havia no centro entre um e outro alguma coisa que ostentava na parte superior uma ânfora da qual desciam 2 catéteres. Um deles era colocado no braço esquerdo do médium, o outro no seu braço esquerdo também. E de repente ele percebeu que aquela parte superior, lembrando as bombas de gasolina mais antigas, foi sendo modificada a estrutura. Um vapor, a princípio numa tonalidade esverdeada, depois mesclada com outras tonalidades. E alguém, que era o guia espiritual, disse que estava utilizando do plasma do médium, mas também se estava utilizando do plâncton do mar. E ao mesmo tempo estava utilizando-se da energia viva, que a tradição chamava o éter cósmico. E tudo isso era misturado naquela parte superior. E através de uma válvula que era movimentada do centro de comando, saía do médium a energia até a parte superior, mesclava-se com essas substâncias e descia diretamente à artéria de Ismael Gomes Braga.
Ele começou a sentir um calor muito grande e passou a experimentar um bem-estar inefável. E isso ocorreu durante uns 10 a 15 minutos. Logo após, foram desligados os 2 catéteres e ele começou a sentir a bênção da saúde. Ao despertar, estava perfeitamente harmonizado. Conversando com Chico Xavier, que conhecia aquela experiência fantástica, o médium lhe disse: os mentores estavam programando a sua desencarnação para aquele momento. Mas olhando a sua folha de serviços e de benemerência, preferiram dar-lhe mais um período de extensão, uma moratória, para bem servir e naturalmente os males provocados pelos efeitos do tabaco não lhe destruírem a vida. E explicou que isso era muito comum. A verdade é que o querido Ismael Gomes Braga viveu ainda mais 10 anos. Diminuiu o tabaco porque ele estava tão impregnado desde a infância até quase 70 anos de idade, que ele teve muita dificuldade de abandonar. Fez terapêutica, esteve internado em uma clínica especial, mas não resistia. E deixou um legado fantástico. Eis o que o Espiritismo faz por nós. Esclarece-nos quantos de nós estamos enfermos e oramos. E então vem uma doce tranquilidade que toma conta do nosso coração. Não é a prece que nos está curando, é a prece que nos está vitalizando para que o organismo, com essas energias recebidas dos centros espirituais de saúde, proporcionem a cura. E, por extensão, uma problemática afetiva, uma dificuldade econômica, qualquer uma outra tarefa que mereça a ajuda e o socorro da divindade. Então, a proposta do Espiritismo não é como algumas pessoas pensam: diante de uma dificuldade, os guias vêm e me ajudam. Isso é um pouco de leviandade. Consideremos a Terra a escola abençoada e consideremos os nossos guias espirituais os mestres amorosos. Eles nunca farão os exercícios que nos cabem, porque nos levariam do educandário terrestre à ignorância, do educandário do planeta nos levariam à ociosidade. Então, abençoemos esta doutrina das dificuldades que se nos apresentem em qualquer circunstância, em qualquer momento. Eu sempre gosto de contar algo que me surpreendeu quando era muito jovem. Eu acho que o médium aplicar passes é um dever impostergável. Nós podemos dar a nossa energia, oferecer a nossa saúde a benefício do próximo, é realmente uma grande caridade. E fui convidado a visitar um senhor que estava com um câncer. Naquela época, faz mais de 50 anos, eu conhecia muito pouco a respeito desta neoplasia maligna. E fui visitá-lo. Quando eu cheguei à sua casa, ele estava deitado e era um câncer glandular. Eu fiquei aturdido quando eu vi todas aquelas cadeias glandulares entumecidas e os glândulos ali estavam aumentados em volume. E eu senti uma compaixão muito grande. Ele era pai de 3 crianças lindas que brincavam ali no chão, ao lado da esposa tensa e angustiada. Então orei com muito fervor e disse: meu Deus, eu teria o máximo prazer de oferecer as minhas melhores energias, porque eu sou solteiro, uma vida insossa, ainda não se me definiram os rumos existenciais. Ele é pai, tem família, fará uma falta tremenda se vier desencarnar. Fui um bom advogado. Então, que neste momento, apareceu meu venerando doutor Bezerra. E eu disse: que lástima, doutor Bezerra. Ele disse: meu filho, sempre colhemos de acordo com a semeadura. Muito bons os seus sentimentos de compaixão, mas não leve ao exagero, porque senão seria pensar que Deus está muito severo e Deus é justo. Compreenda que o nosso irmão está sofrendo por necessidade, ame-o exatamente por isso e contribua com a sua parte.
Então eu fiz a pergunta ingênua, e ele vai ficar bom? Sim, claro, ele vai ficar bom. Para que eu passe com grande fervor e entusiasmo. Quando eu terminei, a senhora ainda em lágrimas disse, então, Divaldo? E eu lhe respondi, vou lhe dizer uma coisa, ele vai ficar bom. Ela me olhou espantada, disse, mas o médico falou que é impossível. Ele está com metástase hepática, metástase óssea, com isso, com aquilo. Eu disse, minha irmã, para Deus, nada é impossível. O velho chavão. Ela aceitou aquilo como sendo uma ponta de esperança. Eu disse, amanhã, neste mesmo horário, eu voltarei para continuar a terapia do passe. No dia seguinte, às 10 da manhã, lá fui eu, alegre, na expectativa de encontrar o senhor visivelmente recuperado. Qual não foi o meu choque? Quando cheguei à porta, havia uma coroa que se usava, uma coroa metálica, para indicar que ali havia um óbito. E eu ingenuamente cheguei a pensar, meu Deus, será que foi a mulher dele que morreu? E entrei. Quando entrei na sala, o cadáver estava exposto. Havia sido ele. E ela, em pé, visivelmente contrariada, me olhou com algum ressentimento e me perguntou, você disse que ele ia ficar bom. Aí está. Você mentiu, não é? Eu digo, meu Deus. Aí perguntei mentalmente, mas doutor Bezerra, eu não menti, o senhor sabe. Eu apenas repeti o que o senhor me disse. Ele disse-me, sim, você repetiu através da sua interpretação. Nunca mais faça isso. Ele ficou bom, porque não vai ter mais esse problema. O ficar bom aqui, meu filho, é desencarnado. Porque enquanto nós estamos na Terra, nós passamos de um estado de intranquilidade orgânica para o outro. Então a saúde é um estado de harmonia psico-físico-emocional. Então a responsabilidade de nós espíritas, nunca mais. Eu acentuei que a pessoa ficar bem ou não. Estamos orando, estamos pedindo a divina fonte de misericórdia, mas somente o Pai Celestial é que nos pode transmitir esta certeza, porque afinal de contas, morrer não é uma desgraça. Morrer é transferir-se de um estado vibratório orgânico ao estado vibratório espiritual. A vida continua. Então a doutrina espírita nos traz este excelente material de conforto. Estudar o espiritismo, mergulhar na sua água lustral, para entender os fenômenos da vida e ser feliz em qualquer circunstância. E estar alegre, mesmo com as hérnias de disco, mesmo com o problema de ter a dificuldade respiratória, pelas questões do suicídio remoto. São deveres que nos cabe exercer e não esperar esses fenômenos miraculosos, fantasistas, que a nossa imaginação cria como num palco de diversão. Daí, bendigamos esta doutrina fascinante, que nos leva pelos sublimes caminhos do equilíbrio, na busca da felicidade plena. Vamos fazer a nossa pausa e logo voltamos atendendo perguntas e respostas com o auxílio da nossa muito querida doutora Marabuco. Olá, amigos! Eu quero te convidar para que você possa acessar ao Espiritismo numa perspectiva de poder olhar os aspectos históricos e atuais, capitaneado naturalmente por uma figura emblemática, significativa, um ícone do nosso movimento espírita, Divaldo Pereira Franco. Espiritismo Play é essa plataforma através da qual você mergulha em conteúdos inéditos e em conteúdos históricos. E tu tens a possibilidade de poder viver o Espiritismo através das reflexões desse que é o nosso maior divulgador do Espiritismo nos últimos tempos, cuja palavra sempre nos encanta. Eu te convido para que tu possas fazer parte dessa plataforma, fazendo uma assinatura e também contribuindo desse modo com a Mansão do Caminho. Um abraço.
Doutora Kátia, boa noite. Boa Como é que vai noite. a senhora? Tudo bem? Tudo Agora bem, a senhora já pode boa fazer a sua noite. apresentação para nós, né? Boa noite a todos. Eu sou Kátia Marabuco, eu sou médica, oncologista, cirurgiã de cabeça e pescoço e sou professora da Universidade Federal do Piauí e sou presidente da Associação de Médicos Espíritas do Piauí. Eu tenho o prazer imenso de dizer que eu sou espírita, desde 1986 que estudo a doutrina espírita e o quanto tem contribuído na minha prática médica. Para mim, trabalhar com pacientes oncológicos é assim um divisor de água e para mim como ser imortal, né? Porque a oportunidade do oncologista de tratar e se dedicar ao outro, aos pacientes, a grande oportunidade é nossa, a oportunidade de aprender com o outro, de estar ao lado do outro, de auxiliar o outro, é extraordinário. Muito bem, muito obrigado. Então, eu vou lhe fazer uma primeira pergunta, doutora. O que os espíritos dizem da chamada melhora pré-morte, que vemos com frequência naqueles em seu leito de morte? Eu tive uma oportunidade durante todo a minha prática médica de tratar com pacientes, especialmente pacientes terminais, que como sou oncologista, acompanhei muitos pacientes e eu aprendi com eles, não é? E os espíritos nos orientam que esse momento é um momento muito especial, porque quando o ser ele desencarna, nós fazemos um verdadeiro backup para outra vida. E esse momento é muito importante que as pessoas compreendam. A família, eu tive muita oportunidade de trabalhar isso com os meus pacientes, com os familiares. É um momento onde a espiritualidade superior está desligando o corpo perispiritual do corpo físico, e quanto mais amor, luz, ternura, compreensão de todos aqueles que assistem, mais esse processo é suave. E o espírito, ao passar para o mundo espiritual, ele acorda, como que se pode dizer assim, com mais lucidez e com bem-estar. Então, independente da pessoa ser espírita ou não, especialmente o paciente oncológico, que é uma doença arrastada, longa, que você tem a oportunidade de conversar, introduzir para o paciente as noções da vida superior e da vida espiritual, né? Então, é muito oportuno e nós aprendemos muito, mas nós aprendemos também que esse tempo é um tempo que não é nosso, é de Deus. Eu já tive pacientes que eu quis avisar a família de que o tempo estava chegando. E com surpresa, demorou 2 meses para esse tempo chegar. Então, fui aprendendo que enquanto médicos humanos, nós temos um limite. E que nós precisamos aproveitar a oportunidade que Deus está nos dando para juntos auxiliar para aquela nova dimensão, aquele ser eterno. Então, é um trabalho extraordinário trabalhar com o paciente terminal, o paciente oncológico terminal, porque esse momento em que o paciente ele está naquela fase, ele necessita muito da espiritualidade, ele deseja a espiritualidade, ele quer perguntar, ele tem dúvidas, ele se questiona o que aconteceu a vida dele toda, ele tem uma ânsia de pedir perdão e dizer que ama. Mas também eu tive pacientes que, nesse momento de terminal, demorava muito. O paciente apegado ao corpo físico. E o quanto é importante para o médico ter um conhecimento da espiritualidade, tudo que nós aprendemos no espiritismo, na prática, ali com o paciente, a diferença é muito grande.
Associado a isso, eu tive a oportunidade de trabalhar com terapia de vidas passadas, programação neurolinguística e psicologia transpessoal para ajudar meus pacientes. Então, é muito importante entendermos o que o apega à vida física, para ajudarmos a equipe espiritual. Às vezes, o que já identifiquei muito é que esses pacientes se apegam porque existe alguém que o prende muito, é alguém que depende dele financeiramente, emocionalmente, e ele se sente preso, amarrado. E o quanto é importante para o médico encarnado ajudar esses pacientes e, consequentemente, ajudar a espiritualidade. Aprendi e todas as vezes que eu entro num quarto, seja no lar ou seja no hospital, de um paciente em estado de transpor o limiar para a próxima dimensão, imaginar luzes, imaginar todos, porque não tem evidência, mas imagino todos aqueles amigos espirituais, parentes que estão ali para ajudá-lo. E aí você desenvolve aquela capacidade de doar amor, doar energia e auxiliar o paciente. Doutora, muito obrigado pela sua resposta. Divaldo de Eldermira. Você nos falou há pouco sobre a dificuldade da pessoa se libertar do vício do tabagismo. Então, o Helder pergunta, nos conte, por favor, sobre a influência espiritual das drogas sobre o indivíduo. Por que é tão difícil se libertar do vício? Os vícios são tão importantes em nossas vidas que, se nos impregnam, eles vão até a intimidade do perispírito. Equivale dizer, à camada mais próxima do espírito e chegam a atingir o espírito. Desculpe. Como se fosse uma necessidade orgânica. Nós deveremos combater os vícios nas raízes, mantendo o estado de equilíbrio, de confiança, de labor, perseverar com todas as forças, porque, ademais, atraímos espíritos semelhantes, que se encontram na mesma cláusula da necessidade perturbadora. E isso gera obsessões. Muitas vezes o vício é inspirado pelo espírito desencarnado. E outras vezes geramos o vício e atraímos o perseguidor, que se utiliza de nós para continuar vampirizando-nos e com os hábitos infelizes do passado. Doutora Kátia, uma pergunta de Mércia Fernandes. Por que tantos problemas como a depressão e outros problemas de saúde mental na atualidade? Hoje nós já sabemos que as doenças, 80%, isso a ciência já demonstra, 80% das doenças, elas são geradas pelos nossos hábitos e estilo de vida. Associado a isso, nós temos as nossas matrizes pretéritas, né, das patologias que adquirimos na lei de causa e ação nas nossas vidas sucessivas. Mas nós estamos vivendo um momento que nós estamos diante de dois problemas importantes na humanidade. Primeiro, essa ânsia desenfreada do ter. Essa ânsia desenfreada não é só o ter material, mas o ter também é intelectual e todo o ter em vez do ser. Além disso, nós estamos trabalhando atualmente no nosso corpo sutis as emoções. As emoções são muito importantes, porque, vejam, nós saímos de uma fase onde, naturalmente, existe ainda bolsões na humanidade de miséria, de doenças, que muitas crianças morrem ainda de doenças infecto-contagiosas. Nós ainda temos muito isso e estamos passando por uma pandemia. Mas nós estamos vivendo um momento especial da vida humana, porque nós estamos trabalhando as emoções. Nós estamos saindo daquela fase de alcançar a parte emocional nos núcleos da base.
no cérebro emocional para alcançar um estado superior. E enquanto nós não equilibramos essa condição da nossa emocionalidade, nós estamos fadados a viver nessa balança de altos e baixos. Por isso que é extremamente importante e tem crescido muito. Vocês não imaginam o quanto tem crescido a busca pela psiquiatria, pela psicologia. Eu digo a vocês que quando eu cheguei aqui na minha cidade, que eu encaminhava algum paciente para tratar algum problema psicológico, até mesmo psiquiátrico, as pessoas já diziam assim, mas eu não sou doida. Mas, pouco a pouco, as pessoas estão se conscientizando, o conhecimento está chegando para todos, não só através de livros, da mídia, e os conhecimentos eles estão passando de pessoa a pessoa, agora a tecnologia tem levado a isso, onde as nossas mazelas emocionais, elas começam a aflorar, aquelas sombras que o Jung dizia, que nós havíamos colocado debaixo do tapete, está aparecendo o momento de tratar. E por isso, a depressão, ela é o desequilíbrio que tende ao equilíbrio. E o quanto é importante o ser ter esse conhecimento, porque é dele mesmo que sai a sua própria cura. Naturalmente que nós temos toda uma quantidade de psicoterapias e à nossa disposição, à disposição do homem atualmente. Mas, por exemplo, na nossa religião, no espiritismo, nós temos a psicologia espírita, que nos oferece um tratamento. O próprio evangelioterapia já é uma terapia para o ser. E nesse momento de grandes dores, de grandes dúvidas, que o homem passa, essa busca pelo o seu próprio equilíbrio, ela passa por esses problemas de depressão. Atualmente no mundo nós temos uma quantidade enorme, são mais de 300 mil casos, né, de pessoas depressivas, porque na verdade as pessoas até confundem a melancolia com a depressão. A melancolia é natural que o ser humano passe pela melancolia. E os sofrimentos crônicos, eles levam aos estados depressivo leve e gradativamente pode avançar. Mas nós temos à nossa disposição, neste momento da atualidade, que essa capacidade de nos tratarmos. Então, é um momento que aparentemente parece que está aumentado, minha gente. Isso porque nós já atingimos um estágio onde as doenças degenerativas, elas apareceram com maior frequência. É o câncer, as doenças do comportamento, são as doenças da própria alteração da emocionalidade, enquanto que já estamos hoje equilibrados do ponto de vista das doenças. Vamos então passar a palavra aqui para Divaldo, interrompeu a internet lá em Teresina. E de Mônica Amorim, Divaldo pergunta o seguinte: como desenvolver o auto-amor? O auto-amor é a grande proposta de beleza da vida. É a responsabilidade que nós temos para conosco próprio. É um sentimento de preservação da vida. Ele nasce através da maneira de encararmos aquilo que somos, aquilo que nos acontece, e vai no sentido de crescimento, o zelo, a preocupação, com todos esses aparatos que muitos confundem com egoísmo. O auto-amor não é envolver-se numa teia de aranha de necessidades mórbidas da personalidade. Por exemplo, eu me amo. Me amo de tal forma que me preservo, que me cuido, que procuro atender às minhas necessidades espirituais, fundamentalmente, e aquelas que contribuem para a vida espiritual. Somente através do auto-amor é possível atingir o halo-amor, o amor ao outro. Então, na hora em que eu estou amando a outrem, todos os meus sentimentos bons vêm a fluxo. E nesse momento eu tenho maior beleza interior, irradio tranquilidade, atração, vem o mimetismo. Portanto, é uma experiência
que nós podemos e devemos ter muito cuidado. Diariamente, vamos dizer com Santo Agostinho, fazer uma análise das nossas atitudes e quando percebermos que nos equivocamos, corrigirmos. Este é o alto amor. Doutora Kátia, voltamos então com outra pergunta para a senhora, de Divanir e Higino. É possível ter a saúde física sem ter equilíbrio espiritual? Ivani, é muito difícil, porque o ser é biopsicossocial e espiritual. Muitas vezes buscamos a saúde física através de uma boa alimentação, exercícios físicos, e quantas pessoas são saradas, quantas pessoas são... A gente olha e vê que o corpo físico é perfeito, mas nós não podemos separar, porque o ser é biológico, social. Um problema que aconteça no social já nos desequilibra. Então, a pessoa que faz todo o cuidado com o seu corpo, ela entra no carro e vai no trânsito e uma pessoa buzina ou lhe dá um xingamento. Essa pessoa se desequilibra. Então, nós não podemos separar a saúde física da saúde mental, emocional e espiritual. É por isso que muitas vezes você vê uma pessoa, por exemplo, como eu trabalho muito com câncer, que diz assim: eu não sei por que eu tive essa doença, porque eu tenho uma vida saudável, tenho uma família boa, não tenho problema nenhum. Mas a saúde não é só do corpo físico. A saúde é o todo, é integral. O ser humano é um ser integral. E essa busca é constante, por isso que nós não podemos separar. Divaldo, você poderia nos explicar os milagres na visão espírita, segundo um desejo aqui numa pergunta de Pinheiro? Ora bem, o milagre, dizia Newton, um dos grandes pais da física, se não o próprio pai. O milagre é o desconhecimento das leis. Estamos aqui diante de um milagre. Essa transmissão, o conhecimento dessas ondas Hertz, que nos leva a estar em muitos lugares simultaneamente, através deste conduto invisível que é a energia. No passado, porque se ignoravam as leis, tudo aquilo que acontecia fora de um certo padrão repetitivo e material era tido como milagre. O Espiritismo veio exatamente para demonstrar que o milagre, o sobrenatural, o fantasioso são estados imaginativos. Tudo obedece a leis soberanas. Certo dia, Joana de Anjos me disse: um acontecimento que se dá em determinado momento não é casual. Ele tem uma fonte de fatores que levam para que aconteçam naquele instante. Ai, meu Deus, um milagre. Claro, porque nós ignorávamos de toda uma série de fatores que trabalhavam para dar certo naquele momento. Então, são palavras gentis, mas não são fatos científicos. Doutora Kátia, de Wenderson Batista. Terapias de regressão de memória são indicadas para quais problemáticas? As terapias regressivas, houve uma época, quando eu fiz com a doutora Maria Júlia, eu fiz terapia Vivências Passadas, Neto Pérez. Elas são indicadas para problemas de relacionamento, dentro das próprias neuroses, também está indicada. Ela não deve ser indicada nas psicoses. E dentro do espiritismo, nós entendemos algo extraordinário. Eu sempre entendi que o profissional que faz terapia de vidas passadas, que não compreende a doutrina espírita e que não sabe que ao lado dele tem uma equipe espiritual que o auxilia, ele não ajuda muito o seu paciente. Em primeiro lugar, o próprio Randaz, ele orientava que o profissional ele precisa se terapeutizar, psicoterapeutizar. E a psicoterapia melhor é a evangelioterapia. O profissional porque muitas vezes nós penetramos
já na terapia espiritual do paciente, que a própria vida já está sendo feita. Então, por isso que essa comunicação, esse contato com uma equipe espiritual, através das ondas sensíveis do nosso aparelho mediúnico, porque nós sabemos que todos são médios, alguns mais que outros, mas basta aquele desejo de fazer o bem para o outro, que você está abrindo essas portas da sensibilidade para atuar no outro, para ajudar. Seja em todos os lugares que o profissional, seja o médico, o psicoterapeuta, o psicólogo, ele queira ajudar o paciente, ali estará uma equipe. Então, muitas vezes, é um paciente que necessita, que vem atrás de uma terapia de vidas passadas, mas o profissional precisa entender e precisa ter conhecimento de outras terapias, porque, às vezes, aquela terapia ela vai atrapalhar o processo encarnatório dele. Então, existem outras psicoterapias que se prestam mais para aquele paciente, para a resolução daqueles problemas. De um modo geral, a maior causa das psicoterapias são problemas de interrelacionamentos. Muito obrigado, doutora Kátia. Divaldo, uma pergunta muito importante para os dias atuais. Minha mãe, diz Júlia Gonçalves, minha mãe faleceu há 13 dias por Covid. Fui proibida de vê-la e me senti negligente e impotente por não exigir vê-la. O que fazer com esse vazio? Aceitar como sendo uma provação e uma bênção ao mesmo tempo. O fato de você não a ver naqueles momentos difíceis não foi negligência, foi uma lei sanitária a benefício da sua vida. Imaginemos que você foi visitada no hospital, manteve o contato, e daí você adquire a doença e vem a desencarnar dela. Como se sentiria sua mãezinha hoje, sabendo que a doença e morte dela foram também motivos para a sua desagregação e a sua desencarnação? Este é um dos fatores talvez mais cruéis da pandemia, é a proibição de nós, os afetos, podermos acompanhar o ser querido no momento mais difícil da sua vida. Alegre-se, porque hoje, passado esse período, ela está muito bem, já está despertando no mundo espiritual. Foi acolhida com ternura, porque as mães levam para o mundo espiritual um lastro de muita beleza e de muito merecimento. Agradeça-lhe a mãe gentil e bondosa que foi, e diga-lhe que não lhe foi possível estar ao seu lado para o bem dela, para que não sinta culpa, e também para o bem da sociedade, porque você se poderia contaminar, não ter sintoma e transmitir àqueles que vivem com você. Então aceite isso como sendo uma aprovação, uma bênção, um resgate. E a todos aqueles que passaram por circunstância idêntica, diremos: agradeçamos sempre a Deus, porque vai haver um momento em que você vai reencontrar a mãezinha saudável, jovial, como nos tempos da sua juventude infantil, e ela lhe carregando, lhe fazendo carícias, e você retribuindo-as. O amor sobrevive a todas as tensões. Não faça trauma, não faça culpa, porque o amor sobrepõe-se a todos os fatores. Doutora Kátia, uma pergunta de Gláucia Júlia. A senhora poderia nos falar um pouco sobre cirurgias espirituais? Sim. Eu quero inclusive aproveitar para contar a vocês um fato muito curioso. Eu tive uma paciente que teve câncer de mama, e ela, um dia, já durante o tratamento, nos exames subsequentes, ela, católica, chegou e me perguntou: doutora, eu quero perguntar à senhora se a senhora opera daquele jeito. E eu disse assim: daquele jeito, como? Você quer dizer incorporada, com espírito? Não, não tenho esse merecimento, mas certamente a equipe espiritual está sempre nos assistindo. Então, as cirurgias espirituais, minha gente, eu recomendo vocês lerem um livro extraordinário que chama Cirurgias Paranormais, do George Mick. Elas, de fato, elas existem.
né? Hoje nós temos na literatura espírita várias cirurgias, inclusive as cirurgias espirituais de mãos nuas que acontecem nas Filipinas. O grande problema dessas cirurgias é o seguinte, porque às vezes os pesquisadores observaram que aquela substância que parecia sangue, ela não era sangue, e outras vezes era sangue. Nesse contexto, existe também muito o efeito placebo. O paciente que deseja, já no tempo de Jesus, quando Jesus dizia assim, tu queres que eu te cure? E a pessoa dizia, quero. Ali já é o primeiro passo para que a cura aconteça, porque a vontade robusta, poderosa. Então, nas cirurgias espirituais, nós vemos também que ocorre o efeito placebo. Todas as pesquisas que têm sido feitas sobre as cirurgias espirituais, até hoje nós não temos ainda certezas do fator espiritual ali atuando, por conta de que talvez não tenhamos feito todas as pesquisas, mas, e também porque não tenhamos material ainda suficiente de grande escala, porque vocês sabem que as pesquisas precisam um N muito grande. Mas o fato é, quando o paciente necessita, quando o paciente tem merecimento, ali se processa realmente a cirurgia. E que a verdadeira cirurgia é a transformação moral do ser. E às vezes os espíritos se utilizam daquele procedimento do corte, de um espetáculo até, para transformar as criaturas. Divaldo Dinanda Almeida, qual a importância e o papel do passe no processo de cura? Fundamental, porque nós transmitimos a bioenergia, energia da vida. Esta energia que se encontra em nosso mundo íntimo, em nossos sentimentos, e que nós eliminamos espontaneamente, e é muito conhecida como a aura. Então, o passe é uma técnica de natureza paranormal, espiritual, em que nós podemos aliviar dores. Tenho visto momentos tão grandiosos e nunca me olvidarei de um dia que, estando em Uberaba, conversando com o Chico em sua casa, e não era dia de reunião, chegou uma senhora atormentadíssima e levaram até a sala, invadiram a propriedade, e o Chico, compassivo, disse, meu Deus, que obsessão dolorosa. A senhora quase que estava rasgando-se e dizia que as dores eram inomináveis. Ele chegou, pôs a mão no centro coronário e começou a aplicar o passe dispersivo, as vibrações negativas, e depois transmitiu-lhe a energia saudável, misericórdia. O passe é uma doação de si mesmo a benefício do próximo. Que não economizemos e que apliquemos passes em nome de Jesus Cristo. Chegamos ao final, então, da nossa reunião, conversando sobre o Espiritismo. Esta noite, agradecemos muito a doutora Kátia Marabuco pelas suas respostas, pelos seus exemplos que foram fornecidos. Uma boa noite a todos, fiquemos em paz e que Jesus nos abençoe.